Bom dia, caros estudantes. Dando sequência aqui a esse tópico que nós estamos estudando em mecânica quântica, que é a evolução temporal, né? Nós vamos introduzir uma segunda representação, uma segunda forma de tratar problemas de mecânica quântica, que não é a forma de Schrödinger, mas a representação de Heisenberg. Assim como em mecânica clássica, né, você pode abordar os problemas a partir, por exemplo, da segunda lei de Newton diretamente, ou você pode usar o formalismo lagrangiano ou o formalismo hamiltoniano. A mecânica quântica também tem diversas abordagens distintas, né? Todas elas levam, evidentemente, aos mesmos resultados, mas em alguns casos você consegue tirar informações mais interessantes fazendo uma abordagem ou outra. Então, antes de tratar da representação de Heisenberg, nós vamos lembrar aqui, na representação de Schrödinger, que nós temos estudado até aqui, a evolução temporal é sobre o estado, né? Sobre o ket de estado. Ou seja, acontece em alfa de t, ou psi alfa de x' e t, tá certo? Então o operador evolução temporal age sobre o ket de estado, levando esse ket de estado a um futuro, a um passado, a um instante de tempo distinto. E os operadores, né, ou seja, os observáveis, que são representados por operadores, são fixos no tempo, como por exemplo x, menos i h cortado d dx, s, o spin, né, momento angular de spin, etc. Então, quando nós desejamos, né, tirar um valor esperado de uma grandeza, se eu não estou interessado em evolução temporal, o valor esperado dessa grandeza vai ser um alfa a alfa. Se eu quero ver como isso evolui no tempo, então eu obtenho um alfa de t fazendo u de t vezes alfa em t igual a zero, né, então a condição inicial aqui, e o teu valor esperado, como consequência, fica alfa de t a alfa de t. Ou seja, pensando dessa forma aqui, né, esse valor esperado de A aqui, eu tenho o valor esperado de A é alfa u dagger de t, né, tomando o transposto desse termo aqui, dagger de t, a u de t, alfa. E o operador evolução temporal está agindo no ket de estado, aqui no bra de estado e aqui no ket de estado. E o operador A está fixo no tempo. Quando você interpreta isso dessa forma, ou seja, aqui eu estou colocando um parênteses aqui, né? Um parênteses aqui, um parênteses aqui. Quando você interpreta esse processo aí, ou seja, esse valor esperado dessa forma, ou seja, operador atuando no ket de estado, você está na representação de Schrödinger. Você está em Schrödinger. Mas acontece o seguinte, não é a única interpretação possível, porque eu já comentei lá no começo do curso, né, você tem uma coisa que a gente chama axioma da multiplicação associativa,
Então, quer dizer, é axiomático que você pode mudar a posição dos parênteses no processo de multiplicação, né? No processo de atuação aqui nesse caso, né? Ou seja, esse mesmo valor esperado de A, eu poderia escrever alfa, mas agora eu poderia pôr um parênteses assim e colocar o dagger de T, A, U de T, fecha o parênteses aqui, alfa. Essa mudança no parênteses agora eu olho e digo, bom, então o operador de evolução temporal está agindo nessa forma sanduichada aqui no observável, no operador A, né? no operador A que representa alguma grandeza física aí, por exemplo. Então, eu estou mudando a perspectiva de interpretação dessa multiplicação aqui. Quando eu olho assim, aqui eu tenho um Bra fixo, porque é aquele estado que foi colocado lá em T igual a zero, ou em algum instante de tempo, mas como uma condição inicial, como fixo, né? Aqui eu tenho um cat fixo. E aqui eu tenho a evolução temporal agindo sobre o estado. Ok? Quando eu faço a interpretação assim, aí eu estou passando para a representação de Heisenberg. Então a ideia aqui é exatamente isso. Em Heisenberg, os cats de estado ou as funções de onda são fixas no tempo e quem evolui são os operadores, os observáveis. Em Schrödinger, os observáveis ficam fixos no tempo. Quem evolui, quem carrega a informação de como que o tempo está passando e interferindo nos eventos, é a função de onda ou o cat de estado, tá certo? Então esse é um contraste entre as duas interpretações. Só com uma parte aqui, isso vai ser estudado no curso de Mecânica Quântica 2, você tem uma outra representação, outra forma de enxergar isso, que é chama interação, onde nesse caso, por conta de características específicas dos hamiltonianos do sistema, tanto os cats de estado quanto os operadores evoluem. Aí é um terceiro ponto de vista, né, dentro da mecânica quântica. Tá? Então, para introduzir a representação de Heisenberg, a gente vai entender agora que você tem os operadores que representam os observáveis, eles vão poder ser escritos como um A de T, que a gente vai chamar, convencionalmente se faz um A de Heisenberg, com um Hzinho aqui em cima, indicando que está na representação de Heisenberg. E esses operadores, a forma de evoluir no tempo deles vai ser obtida a partir dessa transformação unitária aqui sobre o operador escrito na forma de Schrödinger. Então, quando eu represento um operador, um observável com H, eu estou querendo dizer que está em Heisenberg. Quando eu escrevo um S aqui, eu quero dizer que está em Schrödinger. Tá certo? Então a gente tem que indexar isso aqui para saber em que representação que a gente está trabalhando agora. Tá? Às vezes a gente sabe já, tá tudo bem, eu estou trabalhando com Heisenberg, não preciso nem ficar escrevendo esse H aqui. E normalmente quando a gente está trabalhando com Schrödinger, não, mas quando a gente está fazendo as passagens é preciso especificar quem é quem. Pois bem, quais são as consequências então de eu mudar essa perspectiva aqui, mudar essa maneira de interpretar, né, a evolução temporal? O nosso operador evolução temporal vai ser o nosso U de T,
exponencial, né, de menos I HT sobre H cortado. E lembrando, né, esse operador de evolução temporal ele é tal que o Dagger de T, o de T igual a 1. Então nós vamos definir um operador na representação de Heisenberg como sendo A de Heisenberg igual ao Dagger de T atuando em A de Schrödinger, U de T. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é o seguinte: quando a gente vai formular um problema, nós sempre sabemos os operadores na representação de Schrödinger. Quer dizer, a gente sempre começa o problema pela representação de Schrödinger, porque, por exemplo, se esses operadores aqui têm similar clássico, né, a gente sabe que eles vão ser obtidos a partir de transformar x num operador x, né, a partir de transformar P num operador P e H cortado D dx, certo? Isso aqui está na representação de Schrödinger. Então, e também as matrizes, por exemplo, as matrizes de Pauli, lá que são as matrizes de spin, né, dos operadores de spin, elas são matrizes que não tem como, são fixas no tempo, né, então elas estão na representação de Schrödinger. Quando você vai passar para a representação de Heisenberg, você parte sempre de uma ideia que você conhece o operador na representação de Schrödinger. Quando a gente escreve assim, a gente não fica escrevendo um S aqui em cima, mas tem que ter em mente que essa é a maneira que isso está na representação de Schrödinger. Aqui alguns detalhes, né? Então o nosso operador de evolução temporal, ele em t igual a 0, o de t igual a 0, ele vale 1. De modo que em t igual a 0, eu acho que isso aqui agora é um operador dependente do tempo, não é? Então, em t igual a 0, eu tenho que A em t igual a 0 de Heisenberg é igual a A em t igual a 0, é igual a de Schrödinger. A em t igual a 0 de Schrödinger não faz sentido porque A não tem Schrödinger não é explícito no tempo. O ket de estado é fixo na representação de Heisenberg. Então, alfa em t igual a 0 na representação de Schrödinger, né, é igual ao alfa de Heisenberg. Esse alfa de Heisenberg vai ser sempre o alfa de Schrödinger em t igual a 0. Ou em t igual a t0, que é o instante que você definiu como o teu instante inicial. A gente fala t igual a 0 porque é mais conveniente, né? Isso aqui sempre fixo e os operadores, então, sempre dependentes do tempo. Pois bem, a partir dessas definições básicas aqui, na verdade, a partir dessa transformação unitária, dessa transformação aqui, através desse operador unitário, que é o operador de evolução temporal, eu posso obter uma equação que é uma equação fundamental dentro da mecânica quântica, uma equação tão fundamental quanto a equação de Schrödinger, que é a equação de Heisenberg. Tá certo? Que a gente vai desenvolver aqui. E ela é... Então, a equação de Heisenberg. A partir da definição, eu tenho A de Heisenberg igual ao Dagger de T, A de Schrödinger, U de T. O que eu vou fazer é tomar a derivada total em relação ao tempo dessa grandeza aqui, porque afinal de contas agora é uma grandeza dependente do tempo, né? O operador observável A aí é um operador dependente do tempo. Então, tomando dA de Heisenberg dt
Isso é dependente do tempo, né? Então isso aqui é igual a tomar du dagger de t dt a de Schrödinger u de t mais o dagger de t. O a de Schrödinger é fixo no tempo, né? Então não tem derivada nula. E aqui du dt. Eu estou colocando o total, mas estou pensando que esse operador aqui não é dependente do tempo, né? Esse é newtoniano, isso aqui é a derivada. É explícito só no tempo, né? Pois bem, du dagger dt vai me dar I, né, porque é o conjugado disso aqui, IH cortado, IH sobre H cortado, E na IHT sobre H cortado, que é igual a H sobre H cortado, o dagger de T. E du dt vai ser menos IH sobre H cortado, E na menos IHT sobre H cortado, que é igual então a menos IH sobre H cortado, U de T. Okay? Então são esses dois termos que estão aparecendo nessa derivada total aqui. Passando aqui para o outro lado, então a gente junta essas duas informações ali, nós vamos obter que dA de Heisenberg dt, então isso vai ficar IH cortado, IH cortado E na IHT sobre H, A de Schrödinger, isso vai ficar com IH sobre H cortado, U dagger de T, A de Schrödinger, e aqui eu tenho menos IH sobre H cortado, U, que é esse termo aqui. Desculpa, aqui vezes U de T, mais, agora fixa lá, né? O dagger de T, A de Schrödinger, vezes esse termo, menos IH sobre H cortado, U de T. Ok? Pois bem, vamos notar agora o seguinte. Esse termo aqui, da maneira com que ele está escrito, é justamente o que eu defini como A de Heisenberg. Então esse termo aqui já aparece A de Heisenberg. Ou seja, o operador na representação de Heisenberg. Mas esse termo aqui eu preciso dar uma olhada. Não dá para enxergar imediatamente porque tem o hamiltoniano vezes U aqui, né? O que acontece, ó? H com U de T é igual a zero, né? Por quê? Porque o U de T é uma função do próprio H. Então isso aqui é um comutador, na verdade esse comutador é um comutador de H com E na menos IHT sobre H cortado. Isso aqui é uma função de H, quando eu expandir isso aqui na série dela, vai ser comutar H com as várias potências do próprio H, que vai dar igual a zero. Okay? Em outras palavras, na verdade, H de Heisenberg, ou seja, a hamiltoniana, ficou meio estranho isso aqui, né? Mas isso aqui é a hamiltoniana na representação de Heisenberg, o H em cima é sempre indicando a representação de Heisenberg. H de Heisenberg, que seria U dagger de T, H na representação de Schrödinger
U de t como H, que aqui é Schrödinger, né? Como H comuta com o operador de evolução temporal, isso aqui é igual a o Dagger de t, U de t, H de Schrödinger. Acontece que o Dagger U é igual a 1 porque esse operador aqui é unitário. Então H de Heisenberg é sempre igual a H de Schrödinger. Ok? Isso é importante porque às vezes quando a gente está escrevendo a equação que nós vamos chegar aqui, a gente não escreve H de H, porque a gente sabe que a H de Heisenberg e H de Schrödinger é a mesma coisa. Então, juntando essas informações, eu tenho que dA de Heisenberg dt é igual a I sobre H cortado vezes Hamiltoniano vezes A de Heisenberg menos, então aqui eu posso comutar, né? E posso passar o H para a direita e o para a esquerda porque eles são comutativos. Então aqui eu vou ficar ó, com o Dagger, A de Schrödinger, U vezes esse termo aqui. Então o Dagger, A de Schrödinger, U, de novo, é A na representação de Heisenberg. Então eu tenho A na representação de Heisenberg vezes menos I sobre H cortado, H. E H cortado, sobre H cortado aqui é um número, né? Então eu obtenho dA de Heisenberg dt é igual a I sobre H cortado. Isso aqui é a Hamiltoniana vezes o operador menos o operador vezes a Hamiltoniana. Isso significa o comutador, aqui eu vou especificar, né? É H, mas a gente sabe que H é igual a H de Schrödinger. A Hamiltoniana é igual a Hamiltoniana de Heisenberg é igual a Hamiltoniana de Schrödinger. Essa é a equação de Heisenberg. Normalmente ela aparece, você multiplica por I estrela aqui, né? E embaixo, e coloca o I embaixo. Normalmente ela aparece escrita, aí vai aparecer um sinal negativo aqui, né? Então inverte esse computador. Ó. Então você vai ficar com dA de Heisenberg dt é igual a 1 sobre IH cortado, normalmente é assim que ela aparece nas referências. A de Heisenberg com H. Certo? Então essa é a famosa equação de Heisenberg. Só como um adendo aqui, quem conhece mecânica analítica, quem já estudou mecânica analítica, vai reconhecer essa equação aqui para as grandezas da física clássica, né, para as grandezas newtonianas, como sendo dA dt igual ao colchete de Poisson, né, entre A e H, que é a equação que a gente chama, às vezes, a equação de Poisson, né, ela é a equação clássica, só que isso aqui não é comutador, né? Esse aqui é o colchete de Poisson, que seria entre a grandeza A e a grandeza H. É uma maneira de fazer mecânica clássica essa aqui. Então, em mecânica quântica nós temos essa equação aqui que é assimilar, aqui é o comutador, né? E lembrar que esse operador aqui está na representação de Heisenberg, ou seja, ele é um operador que está evoluindo no tempo. Então, nessa representação, você vai conseguir determinar equações temporais para o teu operador de evolução temporal, e aí os teus quetes são fixos. Na hora que você vai buscar informações do tipo valores esperados e etc., né? Quem vai carregar a informação de como que o tempo passa e de como que a evolução temporal ocorre vai ser esse operador de Heisenberg aqui. Okay? Bom, nitidamente, né, decorre que se um observável
comuta com a newtoniana, né? Ou seja, se um A qualquer aqui, comutando com H, é igual a zero, então dA dt é igual a zero, logo A é constante de movimento. Se A é constante de movimento, ou seja, ele não evolui no tempo, né, não depende do tempo, como os sketches de estado, aqui nós estamos em Heisenberg, né? Como os sketches de estado não evoluem no tempo também, porque eles, pela própria definição da representação de Heisenberg, e se A não evolui no tempo, os sketches não evoluem no tempo, ou seja, todos os valores esperados são fixos, né? Então todo operador que comuta com a Hamiltoniana, todo operador que comuta com a Hamiltoniana é uma constante de movimento do teu sistema. Essa é uma das maneiras que você usa para enxergar o que vai ser constante de movimento na mecânica quântica, é olhar para a equação de Heisenberg, né? Beleza. Comuta com a Hamiltoniana é constante de movimento. Não comuta com a Hamiltoniana não é constante de movimento, você vai ter uma equação de evolução temporal aqui que você vai poder resolver. Ok?